Ah, Matheus, mas por que eu preciso aprender inglês? E eu vou dizer para vocês aqui que inglês no Brasil é causa de aumento salarial. Olha só, tem alguns dados que eu quero mostrar que gerentes podem ganhar até 68% a mais, supervisores também recebem até 48% a mais e analistas 38% a mais. Isso acontece porque o Brasil é um país que pouca gente fala inglês. Aí 5% fala inglês e 1% é considerado fluente no país. Então é um percentual muito baixo, mesmo para uma população muito grande. E a gente tem as principais barreiras, olha só, principais barreiras para aprender inglês. Falta de recursos financeiros, 33%, falta de tempo, 33% e dificuldade de compreender conteúdos, filmes e séries, 25%. Mas é por causa dessa primeira barreirinha aqui, olha, falta de recursos financeiros, que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu estudo inglês em casa, sozinho e de graça. Eu comecei a estudar inglês um pouco antes de saber que eu tinha sido aprovado no mestrado em Portugal, eu já queria ir para Portugal, pelo menos no ritmo de aprendizado do inglês, e eu venho mantendo isso aí há 3 anos e meio. E garanto que se eu aprendi, vocês também vão conseguir aprender, e sem pagar nada por isso. Sei que no Brasil é muito caro estudar inglês, aí se for fazer uma escola tradicional, vocês vão gastar muito dinheiro, e eu não tinha nenhum desses recursos quando eu comecei a estudar inglês, e foi sozinho, assim, eu vou mostrar as ferramentas certinhas que tem que fazer para vocês aprenderem isso. Então, bora lá, eu quero mostrar para vocês aqui o que vão precisar. A primeira coisa vai ser o Anki. O Anki e o ChatGPT de forma gratuita. O Anki, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um aplicativo de flashcards, ou seja, vocês vão estudar com base na frase que forem montando com o ChatGPT, e conforme forem escolhendo ali se é bom, se é fácil, se acharam aquela frase, aquela palavra difícil, ele vai automaticamente recalcular os dias que vocês vão precisar rever isso de novo. Então é por isso que ele é muito bom. Vocês vão ver periodicamente o mesmo cartão e a mesma frase conforme for o aprendizado de vocês ao longo do tempo. Então isso aí é muito, muito bom para vocês que estão estudando inglês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o download do Anki. Aqui eu já tenho o ChatGPT aberto, ele é gratuito, não está pago. Vamos ali pro Anki, procurem o Anki no Google, venham aqui, pode ser nesse que está escrito login ou no primeiro. Vamos no primeiro link. Download do Anki. Podem vir aqui, escolham qual é o sistema de vocês. Provavelmente vai ser o Windows, né? Não sei se é Mac, iOS ou Linux. Temos aqui o primeiro. Eu não vou fazer o download dele, eu fiz o download, mas eu não vou executar. Mas depois é só executarem o Anki de uma forma muito intuitiva, muito fácil. Cliquem aqui e vão, clicando em avançar, vão conseguir fazer o download. Depois disso, podem fechar. Criem um login no ChatGPT também, é muito importante. Como aqui tem o segundo passo que seria o ChatGPT. Criem um login no ChatGPT, porque ele vai te ajudar muito, ele vai ser como se fosse um professor para vocês, gratuito, tá bem? Isso aqui não exclui a necessidade de um professor, lógico que tem que fazer aulas com professores, tem que fazer, mas como eu estou mostrando aqui como vocês podem estudar de graça, o ChatGPT vai ser um professor para vocês e eu vou mostrar como que ele faz isso daqui a pouco. Vou abrir aqui o Anki para mostrar para você como que é. Então, a gente tem essas duas extensões, essa primeira aqui e essa segunda extensão. Essa extensão aqui de baixo vai mostrar como é que está o ritmo de vocês, então vocês vão ter o controle diário, olha só. 10 cards, eu vi ontem, aqui, ontem 10, então eu tenho programado 10 cards. Ó, eu vi aqui, dia 20, 9 cards. 11 cards, dia 19. E de onde que ele tira isso? A gente programa isso aqui, ó. Em opções, vem aqui em opções e vê. Eu uso basicamente esses dois, tá? Tem etapas de aprendizagem, mas não se preocupe com isso no começo. Basicamente aqui, revisões máximas por dia 10 e novos cartões por dia 5. Recomendo 10 cartões por dia, pelo menos 10 cartões por dia. Vocês vão ter que estudar aí meia hora ou uma hora, não só isso, né? Vocês fazem isso aqui em menos tempo. Para revisar cartões é um tempo muito curto, mas estudem por dia 30 minutos a uma hora por dia, todos os dias, 7 dias por semana. É isso que eu faço e é isso que eu recomendo. Já faço isso há 3 anos e meio, como eu disse. Então, esse aqui, a primeira extensão, vocês vão ter que instalar. E eu vou deixar o código para vocês aqui, olha. Serão esse código aqui de baixo, é da extensão. E a segunda extensão é o áudio. E aqui eu quero mostrar para você também como que vocês vão gravar. Vocês vão fazer a frase no ChatGPT e colocar o áudio no Anki para saber como que é a expressão, como é a pronúncia e como vocês vão repetir depois. Então vai ser a frase, a pronúncia e vocês vão repetir conversando, abrindo a boca e falando. É isso aí, o inglês é isso. Todos os dias isso. E escutar muito inglês também. Escutem muito, muito, muito. No começo é difícil, mas escutem muito inglês todos os dias também. Eu já tenho aqui escrito os códigos das extensões. Então eu vou trazer para cá, copiei, né? Eu vim para aqui, copiei. Nós vamos no Anki para colocar essas duas extensões. Ele não vem padrão quando baixa. Então vem aqui, ferramentas, extensões. As minhas já estão aqui, mas vocês copiem esse código que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vem aqui, obter extensões. Colhem o código, Ctrl V. E ok, ela vai aparecer aqui, tá? Façam isso para as duas, para essas duas aqui, que vocês vão ter a extensão no Anki. É muito importante que tenham isso para que consigam estudar muito bem da forma que eu vou explicar aqui. Agora que já fizeram essa primeira parte, já instalaram as extensões, já tem o Anki, vocês vão ter o ChatGPT configurado. Não tem muito o que fazer no ChatGPT, mas basicamente eu quero que vocês venham nele, criem nessa pasta aqui de projetos, olha, ele vai quando abrirem vai estar em novo chat, mas venham aqui em projetos, criem uma nova pasta, olha. Nova pasta, escrevam em inglês,
Por que isso? Porque o ChatGPT vocês usam para muitas coisas e é bom deixar uma pasta só para inglês. Criem projetos, o projeto. Vai estar aqui o novo chat. Venham, e eu quero que vocês escrevam isso aqui, ó. Ou algo parecido com isso, né? Escrever o seguinte prompt. Vão no ChatGPT, colhem isso. Qual é a ideia? A gente pegar as 10 palavras, mostrar para o ChatGPT que vocês estão aprendendo inglês, começaram hoje, e que ele traga as 10 palavras mais usadas na língua para vocês que ainda não sabem. Então, colhem esse prompt ou algo parecido com isso, colhem ali. E o ChatGPT ele já vai mostrar aqui, olha. Ótimo ponto de partida. Enfim, ele vai trazer as 10 palavras que vocês precisam saber. Essas palavras aqui, olha só. Vocês vão copiar elas e colar em algum lugar. Em algum lugar. Criem um Word, criem um bloco de notas ou alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui embaixo. Todas as palavras que estão aqui, vocês tragam para cá, né? Eu trouxe o have, mas primeiro... Já coloquei aqui as 10 palavras, eu cortei o vídeo para não ficar muito longo. E eu adicionei mais uma que é table. Por que eu adicionei table? Porque é mais fácil para mostrar o que eu quero mostrar aqui com um objeto. Depois a gente vai pegar essa palavra, em todas elas nós vamos colocar no Google para associar a imagem da palavra com a frase. Vai ficar muito bacana ali, depois eu vou mostrar para vocês certinho como que vamos fazer isso. E depois disso aqui feito, com as 10 palavras, no bloco de notas organizado, vocês vão vir aqui no ChatGPT, vocês vão colocar esse prompt, olha só. O que eu quero com esse prompt? Eu quero que ele crie uma frase para cada palavra que eu escolhi e que está aqui no Word. Então ele vai colocar em negrito essa palavra, eu vou pedir para ele. Eu já tenho esse prompt aqui certinho. Vou trazer para cá, olha só. Cria uma frase em inglês para cada uma das palavras. A frase deverá trazer a respectiva palavra em negrito. Quero que traga abaixo da frase definição da palavra de acordo com o dicionário de Oxford. Muito importante isso. Por quê? Porque a gente vai saber o significado da palavra em inglês, lendo em inglês. No começo, vocês vão usar a tradução, mas depois de alguns meses estudando, vocês vão ter somente o inglês, com o significado em inglês. A ideia é essa, não é traduzir do inglês para o português simultaneamente, é aprender o inglês com o inglês. E quero que mostre aqui o nível do inglês e a respectiva palavra A1, A2, B1, B2, C1 e C2, para saber qual é o nível e como está sendo a evolução de vocês aí ao longo do tempo. E embaixo também aqui tem um exemplo do que eu quero, né? Então, copiem tudo isso aqui e colhem no ChatGPT. Venham para cá, ele já está aberto essa parte, mas não colhem aqui embaixo, tá bem? Isso aqui é muito importante, não colhem aqui embaixo, criem uma nova pasta, dentro da pasta, criem uma nova conversa. Então, essa aqui eu vou deixar somente para as palavras, vou colocar aqui palavras, e essa segunda aqui eu vou criar uma nova, tá bem? Venham aqui com as 10 palavrinhas que eu coloquei antes, lembrando que a gente vai usar o table, colhem as palavras junto com aquele prompt. Ele está trazendo aqui, ele vai trazer todas as palavras, olha só. Então, o que ele fez? Eu pedi para ele fazer justamente isso que ele trouxe, com base no prompt que eu pedi para ele. Qual é o formato? Ele colocou aqui o que está em inglês, ele trouxe aqui o significado conforme o dicionário de Oxford, com a frase, né? A frase em cima e o significado da palavra. Level 1 e a tradução aqui embaixo. E agora, com isso aqui pronto, o que a gente tem que fazer? A gente vai lá para o Anki. A gente vai copiar isso aqui. Copiem até aqui. The books are on the table. Copiem isso. Venham no Anki. No Anki a gente vai vir aqui em adicionar. Vocês colhem isso aqui. A tradução, ela sempre vai para trás da carta, sempre. Porque isso aqui é a última coisa que a gente quer saber, né? Se a gente está estudando inglês, a gente quer saber se está associando a palavra com a frase, está sabendo o significado, e também associando a palavra com a imagem, que eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz. Tirem a tradução daqui, recortem e colhem aqui atrás. Eu gosto de configurar isso com a cor azul, é uma particularidade minha, enfim, não precisem fazer isso. Gosto de deixar mais um pouco de espaço aqui embaixo, um espaço. Vamos copiar agora essa palavra, trazer aqui para o Google, porque a gente vai associar a imagem com a palavra e colocar na frase. Venham imagens, busquem a melhor, a que mais faça sentido na cabeça de vocês. Isso aqui é totalmente aleatório, mas saibam que se não for objeto, é por isso que eu não quis trazer as outras palavras aqui. Porque se não for um objeto, vai ficar alguma coisa muito aleatória, sabe? Não vai ficar tão clara quanto um objeto. E vocês vão ver isso porque no inglês tem palavras que têm mais do que um significado. E principalmente quando trazem para o português, quando a gente faz essa tradução direta, tem muitos significados para a mesma palavra. Copiem aqui a primeira, que mais faz sentido, então eu vou pegar essa primeira aqui para mim, como exemplo. Eu vou trazer isso aqui pro Anki. Vamos voltar pro Anki. E aqui a gente vai colar. Vamos colar a imagem. Não precisa deixar espaço aqui. Cliquem 2 vezes em cima, conseguem aumentar e diminuir a imagem do objeto. Depois disso aqui feito, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir selecionar isso, e aquela primeira extensão que eu mostrei, que a primeira seriam os periódicos, né? Saber quantos estudaram anteriormente, quantos vão estudar depois. Mas a segunda extensão seria para isso aqui, ó. A gente vai gravar o que está escrito na frase. Deixem conforme está o meu, eu sempre preferi o Google, né, tradutor, a voz do inglês americano e a velocidade eu gosto de 1 também.
Vocês podem ter um preview ou gravar. Eu já gravo direto. Aqui vai estar a frase, venham e gravem. The books are on the table. Eu não sei se conseguiram escutar, mas saiu aqui pra mim, se o microfone pegou melhor. Se não pegou, vocês vão fazer um teste pra vocês. Peraí, eu recortei, né? Então, isso aqui ele vai gerar esse código, olha. Depois que façam isso, depois que fizerem isso, ele vai gerar esse código, vocês copiem isso. Eu gosto de recortar, né? Recortei. Vem pra cá, cola aqui do lado, pra ficar mais organizado. E eu também gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de trazer só a palavra também. Faço a mesma coisa, seleciono isso, gravo. Table. Ela vai falar. Vocês peguem o código também, Ctrl X, recortem e colhem aqui embaixo. E uma coisa que eu já vou mostrar para vocês, não precisem fazer isso agora, é uma escolha minha, mas caso tenham uma frase, que tenham duas palavras que vocês não conheçam, e vocês querem associar a imagem principal com uma outra imagem de uma outra palavra. Então a gente vai trazer aqui, ó. Eu vou pegar books. Aqui eu só coloco sublinhado, copio a palavra e quero associar a imagem também, para facilitar na imaginação, porque sempre quando eu leio uma palavra, eu imagino ela em inglês, eu não traduzo, tá bem? Eu sei que é muito fácil isso que eu tô fazendo nessa primeira frase, mas vocês vão ver que ao longo dos meses vocês vão ter frases que vocês não vão conseguir associar de uma forma tão clara. Então é importante ter pelo menos duas imagens, no máximo duas imagens, na mesma frase. Eu vou copiar aqui essa aqui também, ó. Vem pro Anki. E eu sei automaticamente, subentendido já, que a palavra que está sublinhada não é referente acima. A de cima é a que está em negrito, com azul, e a de baixo eu vou deixar aqui, depois do que ele fala, dela, fala table, eu recorto, dimensiono, deixo aqui, menorzinho, só para saber que essa palavra aqui sublinhada é essa de baixo. E a de cima que a gente está estudando, a principal, é essa que está em negrito. A tradução, ela vai vir aqui atrás da carta, porque vai ser só depois que a gente vai ver ela, e eu costumo colocar OK. Se tudo estiver configurado, eu coloco OK. E tem vezes que eu copio várias palavras e jogo ali, depois organizo, e eu prefiro deixar OK quando está tudo certo. Feito tudo isso, adiciona e está pronto o cartão de vocês. Vocês fechem isso. Então, depois disso aqui feito, a gente vai vir aqui, olha. Eu criei um novo baralho. Venham aqui, estudar agora. Tem a frase, tem aí a palavra em negrito e tem o play. Sempre quando eu apertar play, ela vai dizer. The books are on the table. Então, apertou play, ela vai dizer a frase toda, aquela extensão que eu mostrei antes. E aqui embaixo ela só vai falar da palavra que eu selecionei e que a gente está estudando aqui, que no caso é table. Table. Então, é por isso que eu coloquei sempre a frase. Ela vai dizer e vocês vão repetir logo em seguida. E depois, só na palavra aqui. The books are on the table. The books are on the table. E embaixo, Table. table. Sempre que vocês fizerem isso, vocês vão estar treinando a fala e a escuta em inglês. Então, a gente tem aqui a palavra da imagem de cima e a palavra sublinhada da imagem de baixo. E aqui embaixo a gente tem a definição, olha só. De acordo com o dicionário de Oxford, ele vai ter definição da palavra que está aqui em cima. E o level A1. E agora? Ah, tá muito fácil, tá muito difícil a palavra, vocês vêm aqui mostrar a resposta e vocês vão dizer. Aqui tá a tradução também, né? Aparece a tradução, por isso que eu coloquei atrás, porque eu não queria que aparecesse na frente, não queria que aparecesse aqui, nessa região. Então, tá fácil, tá difícil. É por isso que é bom estudar com flashcards, porque se você colocar aqui, ó, de novo, daqui 50 minutos ele vai te trazer. Colocar difícil, só daqui 2 dias vocês vão ver. Se colocar bom, daqui 3 dias vocês vão ver. E se colocar fácil, em 4 dias vocês vão ver. Se vocês estiverem com muita facilidade, depois de umas 3 ou 4 vezes de fácil, ele vai mostrar isso aqui daqui a alguns meses. Para mim, tem em alguns anos, tem palavras que eu vou ver daqui 2 ou 3 anos, porque ele faz isso automático. Ele sabe como é que tá, com base nisso que vocês vão respondendo, como é que tá a palavra e o nível de dificuldade para vocês, e por isso que é muito bom. Então, estudem 10 palavras por dia, pelo menos 10 palavras por dia, 30 minutos por dia, pelo menos 30 minutos a 1 hora é o indicado. Ah, mas quanto tempo eu vou ficar assim? Vocês vão ficar assim, olha só, de 6 meses a 1 ano. 10 palavras por dia novas, 6 meses a 1 ano. E depois, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente vir aqui de novo no chat GPT, a gente volta pra cá, e vocês voltem para a pasta de inglês, deixa essa aqui para palavras e essa aqui para renomeiem como frases. E criem mais uma ali para dúvidas, é muito importante para dúvidas. Se vão ter dúvidas, muitas dúvidas, vocês criem só uma para dúvidas. Vão gerar dúvidas quando que uma palavra vocês usam no plural, no singular, e assim vai. São diversas dúvidas, é por isso que o ChatGPT vai ajudar para vocês nisso. Ele vai tirar muitas dúvidas que vocês vão ter ao longo do processo. Quando estiverem mais avançados, podem pedir para ele criar pequenos textos. Ah, cria um texto para mim, nível A1. Ele vai criar um pequeno texto ali com umas 3 ou 4 linhas, e vocês tirem pelo menos 10 palavras desse texto e coloquem aqui no Word de vocês ou no bloco de notas. Adicionem essas 10 palavras. Podem ter mais que 10, usem só 10. Deixem isso como limite, porque como vocês vão estudar por muitos dias seguidos, 10 palavras por dia aí já são 300 palavras no mês, né? Pelo menos isso. Isso já vai ajudar demais. Imagina 300 palavras no mês, para vocês é uma evolução muito grande. Então, vocês vão ter frases, palavras e mais uma de dúvidas.
E é muito importante também que vocês usem isso aqui depois. Depois de mais de um ano estudando, vocês venham aqui. Isso aí é muito bom. Isso aqui é uma das coisas que o ChatGPT me ajudou demais. Ele vai conversar com vocês simultaneamente. Como se fosse uma pessoa real. Melhorou muito o ChatGPT, mas como se fosse uma pessoa real na sua frente ali, que não substitui um professor, é lógico, mas ajuda demais. Vocês vão conversar em inglês e ele vai te responder em inglês. Vocês vão explicar pequenas coisinhas e ele vai ir no teu nível, ele vai te acompanhando. É muito, muito bacana essa função. Experimentem isso e vocês vão ver. E a outra dica que eu dou é escutem muito Spotify. Escutem muito Spotify, porque escutar inglês vai ajudar vocês a assimilarem a palavra com o contexto e com como que um nativo americano fala inglês. Eu indico o Joe Rogan no Spotify, escutem ali a conversa como se fosse o Flow, como se fosse algum podcast do Brasil. São 2 horas de conversa entre 2 ou mais pessoas que estão nativas do país. Isso aí ajuda muito, muito, muito a aprender inglês cada vez mais. Então, a dica é essa. Escutem sempre quando estiverem lavando louça, tá bem? Lavando louça, varrendo a casa, caminhando com o cachorro, sei lá, tiver que caminhar aí todo dia, vai caminhar todo dia, coloca uns fonezinhos de ouvido e vai escutando inglês. No começo vai ser bem difícil e depois vai facilitando mais, tá bem? Era isso, o vídeo já tá muito longo, mas vale muito a pena fazerem isso aí ao longo dos dias. Vai numa sequência, fiquem 6 meses estudando pelo menos para vocês começarem a gostar, porque vocês vão ver a evolução que vão tendo e depois vão querer continuar cada vez mais e mais e mais. Porque saber que estão evoluindo é uma motivação ali pessoal que eu indico que vale muito a pena, tá bem? Então é isso. Obrigado. Então, se você gostou desse vídeo aqui, eu peço, por favor, que deem um like, que se inscreva no canal no YouTube. Se estão assistindo no YouTube, eu também estou pensando em postar isso aqui no LinkedIn, justamente por causa do aumento salarial, de pessoas que querem ganhar mais e não sabem o que fazer. Eu acredito que aprender uma nova língua seja um ótimo recurso para isso, tá bem? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final e tchau, tchau.